Damos início ao termo de colaboração, anexo número 6, Carlos Armando Guedes Pascoal. Sr. Carlos, esse anexo trata do pagamento de propina a diretores do DER de São Paulo durante a execução de obra na rodovia SP 255. Essa rodovia SP 255, qual é exatamente? Ela é conhecida com que nome? O senhor recorda? Não, mas eu sei que é na região de Araraquara. Na região de Araraquara. E quando o senhor... como que foi esse esquema de pagamento de propinas nessa rodovia? Então, eu quando assumi como diretor superintendente, assim como Roberto me comunicou a existência da propina lá do Rodoanel, que eu relatei antes. Roberto Comprido. Roberto Comprido, desculpa. Ele me relatou que nessa obra também havia pagamento de propina. Essa obra já estava em andamento quando o senhor... se não me falar a memória, ela estava até para ser inaugurada. Nunca fui nessa obra. Apesar de ir a Araraquara visitar meus pais algumas vezes, mas nunca fui na obra. Era uma obra menor. E o Comprido, que era o engenheiro responsável pelo projeto? Ele era o diretor de contrato responsável por esse contrato, por essa obra. Ele me informou da existência dessa propina, tinha sido autorizada pelo meu antecessor, que também era o meu líder então e Benedito Júnior? Benedito Júnior, e eu não fiz nenhuma ressalva. E essa propina, que valor que era de percentual? Você recorda? Não me recordo nem de percentual e nem de valores. E nem para quem. Nem, devia ser para fiscais, porque o DR funciona por regionais, né? Então devia ser para o pessoal Mas o senhor não tem recordação de nenhum nome? Não tem. No sistema Drauzes tem isso? Então, estou seguro que o Roberto Comprido deve ter relatado isso em detalhes. Porque O senhor apenas teve conhecimento que que houve o pagamento, ou os pagamentos ainda estavam se realizando quando o senhor chegou nessa... tinha havido pagamento. Como DS em São Paulo. Então, como a obra ainda não tinha terminado, estava por terminar, estou aqui tentando me lembrar, então ainda deve ter havido pagamento, porque normalmente não é usual se pagar comissões ou propina antes do recebimento dos recursos pelo cliente. Então ainda pode ter ocorrido pagamentos depois. E o senhor se recorda quando foi entregue essa obra, em que período? Deve ter sido entregue aí final de 2009. Era uma obra muito pequena, isso eu me recordo. E para eu não ter ido lá, era uma obra sem maiores expressões. Só abrindo um parênteses, né, para não parecer um diretor superintendente responsável, né, que nem foi na hora. Eu cheguei em São Paulo com um projeto grande que era o Rodoanel, uma licitação por sair, a linha 5 do metrô de São Paulo, e a linha 4 de São Paulo, que era o nosso calcanhar de Aquiles, que nós estávamos tendo um prejuízo enorme, e a raiz de um acidente que tinha ocorrido em 2007, e eu herdei aquilo. Então as minhas atenções, o meu foco era linha 4, Rodoanel Sul, Adão Pedro, que era uma estrada nossa mesmo, um investimento de 2 bilhões de reais. Então, projetos menores, praticamente os diretores de contrato que tocavam. Como eu relatei antes aqui o assunto de Capivari, eu fui a Campinas uma vez, porque eram menores, os diretores tocavam direto. Então, por isso que, infelizmente,
não tenho nem o nome da pessoa que foi beneficiada por esse pagamento. Mas seguramente deve estar no relato do Roberto, não está? O nome do... O DER... o doutor não pode responder. A DERSA, ela engloba os DERs, eles são órgãos separados para a gente deixar registrado o que é DERSA e o que é DER. O DER é Departamento de Estradas de Rodagem. De Estradas e Rodagem. É uma autarquia estadual e constrói vicinais, constrói estradas pelo estado todo, né? A DERSA, ela foi criada para a construção, isso já é um pouco de história, mas ela foi criada como uma companhia mista, que é diferente de uma autarquia, uma companhia mista, onde o acionista é o Estado de São Paulo, para construir os grandes empreendimentos no entorno de São Paulo. E se não me falha a memória, insisto, a primeira estrada construída pela DERSA foi chamada, que hoje chama-se Bandeirantes. Foi a primeira estrada construída pela DERSA. E a DERSA fez a Rodovia dos Bandeirantes, que é uma estrada lindíssima, fez a Imigrantes, também, a duplicação da Imigrantes, depois Rodanel Sul, Rodanel Norte, o Rodanel Leste, os grandes projetos dessas grandes estradas, o DERSA que faz. E as estradas menores? Estradas menores, as autarquias, com as diretorias regionais. Então, a DERSA, ela não teria nenhuma ingerência nessa obra específica da rodovia SPB 55, só o DR? Só o DR. Não tem nada. Os doutores querem fazer alguma observação? Um esclarecimento, só, Sr. Carlos Armando, pelo que pudemos ouvir e compreender aqui, o senhor chegou já na fase final dessa obra e sua participação, portanto, teria limitado-se a anuir que se continuasse com aquilo que já estava, compromissos que já estavam estabelecidos antes. É isso? Ok. Então, aos 7 minutos e 50 segundos, encerramos o termo do anexo número 5.